né? Os irmãos, os irmãos não iriam para o culto. Elas colocam assim, é correto o pastor tentar adaptar-se aos irmãos, ou os irmãos é que tem que se adaptar ao pastor? Irmão Paulo, sua pergunta é muito boa, viu? Primeiro, eu lhe respondo dizendo que tanto o pastor como os irmãos ou as ovelhas precisam se adaptar à Bíblia. Nós precisamos estar com os dois pés dentro da palavra do Senhor. Por isso mesmo que o salmista dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando o pastor tenta adaptar-se às ovelhas, para que não haja ovelhas zangadas, bravas, feridas, e saiam das igrejas. Porque o nosso maior problema hoje nós vivemos um tempo onde existe uma quantidade muito grande de crentes casquinha de ovo. Você não pode triscar que quebra. Qualquer coisa, eu vou embora, não congrego mais, vou sair da igreja. Vou sair da igreja, o pastor não é bom. Foi abençoado durante 10 anos. Bastou o pastor falar um pouquinho mais grosso, ou o pastor falar alguma coisa que não está de acordo com aquilo que ele queria ouvir, eu vou embora daqui porque o pastor não presta, porque a igreja não presta, e assim vai. E eu digo para os irmãos o seguinte, estamos vivendo esse tempo. Irmã Paula, nós estamos vivendo esse tempo. Então, se eu, toda vez, me adaptar, ou seja, mudar as regras da igreja, a liturgia da igreja, porque aí nós vamos partir por um ponto também. Se a igreja ela tem uma liturgia, a igreja ela tem uma direção, e o direcionamento dessa igreja está voltado dessa forma para todas as vezes que precisar moldar o esquema da igreja para que os irmãos se sintam bem, aí tudo bem, eu não posso falar nada. Mas eu vou dar um exemplo da minha igreja, Assembleia de Deus Abençoando Vidas. Nós trabalhamos com a direção de que tudo tem que partir da Bíblia. Os ensinamentos bíblicos, as coisas como nós fomos ensinados. Eu sou evangélico desde os 5 anos de idade, eu aceitei Jesus sozinho. Eu tive uma escola muito boa preparatória, eu fui líder de jovens, líder de crianças, de adolescentes, líder de casais, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Eu tenho apenas 36 anos, sou muito novo. E estou há 6 anos na liderança da Igreja Abençoando Vidas. E eu tenho visto isso acontecer, literalmente, principalmente, eu vou falar de Goiânia, que nós estamos em Goiânia, em Aparecida de Goiânia. Nessa região aqui de Goiás, nós temos visto muitas pessoas que estão levando na brincadeira a questão de ser crente. Que ninguém tem mais aquele sentimento de dizer, não, eu estou aqui, eu vou ouvir o que é certo e vou aprender o que é certo, e se alguma hora eu ouvir algo que realmente não vai me fazer bem, mesmo assim eu vou aproveitar o que é bom daquele ensinamento e vou levar para minha vida. Então, irmã Paula, veja só, quando você fala a respeito disso, de adaptar-se para que os irmãos não saiam da igreja, ou para o ego dos irmãos, eu acho errado. O pastor não pode. O pastor, a Bíblia fala que o pastor é o anjo da igreja. O pastor, ele está ali para conduzir as ovelhas. Rapidamente, eu falo lá na igreja o seguinte, que tem a função, o pastor ele tem um cajado, porque o cajado tem uma função para o pastor. E ele tem 3 ou 4 funções. A primeira primeira função do cajado é mostrar a direção para as ovelhas, apontar a direção onde as ovelhas devem ir. A segunda que o cajado serve é para que o pastor possa se apoiar no cajado. Toda vez que ele vai subir em alguns locais mais difíceis, que não é tão plano, ele precisa se apoiar. Então ele segura no cajado e se apoia. O terceiro razão pelo qual o pastor tem o cajado, a função do cajado também, é para que ele possa lutar contra o inimigo, porque Davi usava várias vezes o cajado para lutar contra os seus inimigos que vinham atacar o leão, o urso, que vinham atacar as ovelhas, o lobo. E, por último, em quarto lugar, também a função do cajado é para muitas vezes bater, literalmente, tocar nas ovelhas, mostrando para elas que elas estão erradas, ou seja, serve para a correção. Então, se o pastor não usa o cajado para essas 4 funções, ele pode estar fadado ao fracasso, espiritualmente falando, e pode sim, com certeza,
perder o rumo das coisas que Deus colocou nas suas mãos para fazer. É isso aí. Tem muita gente perguntando, olha só. A irmã Alessandra Rossi, ela disse que está ouvindo o programa, está com saudade do pessoal da rádio. Manda abraço para todos, né? E ela diz assim, olha, ela pede o hino Vencer é Preciso com Daniel e Samuel. Obrigado, viu, minha irmã? O presbítero Carlos Henrique está perguntando para o pastor Joel. Pastor Joel, mas em relação ao futebol, se o Brasil fosse para a final e perdesse o jogo na final, seriam crentes que iriam falar palavrão? O que serve o presbítero Carlos lá do Del Fiore? Teriam, pastor? Querido, É possível no futebol o crente falar palavrão, pastor? Amém. É o irmão, presbítero? É o presbítero Carlos do Residencial Del Fiore. Um abraço, presbítero Carlos. Deus abençoe a todos os irmãos aí do Residencial Del Fiore. Eu acredito que sim, querido. Na verdade, a gente tem que... Eu havia falado no começo que o futebol no Brasil é uma questão cultural. Hoje a gente valoriza muito mais o futebol do que a educação. E partindo desse princípio, a gente vê aí quais são as primazias que nós temos dado. A gente coloca tanto coração nisso, tanto coração, tem tanta gente que se envolve tanto, que quando o Brasil perde, ele perde a alegria de viver. Então, isso é muito sério. E, com certeza, a gente não exclui as pessoas que estão dentro da igreja. Com certeza, teriam muitas pessoas que, nesse meio tempo aí, com certeza, eu nem falaria, daria vazão para a carne, porque na carne já estariam. Mas deixariam aflorar ainda mais seus sentimentos e permitiriam que saísse coisas aí, quem sabe, não muito boas aí das suas bocas. Isso é fato. Eu queria até falar que tem uma irmã chamada Lucinete Xavier, ela é uma tia minha, que ela está nos ouvindo lá do Ceará. E ela disse assim, olha, eu vivo sem jogo, mas nunca sem o meu Deus. Amém. O jogo passa, mas Deus fica. E aí que está a questão. Essa é uma questão que nós temos que realmente avaliar. O futebol passa, o jogo passa, o Brasil perdeu, e aí? E a fé? Agora eu vou voltar para a minha fé? Na verdade, querido, se você deixou, na verdade, de se relacionar com Deus, priorizou esses momentos, você tem que reavaliar totalmente o seu caminho de fé. Porque quem sabe, eu vou falar uma palavra muito forte aqui nessa tarde, mas quem sabe a sua fé nunca foi genuína diante do Senhor. Então é necessário a gente reavaliar todo esse contexto. Mas é um jogo, é uma questão e tal. De 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos. Quer dizer que de 4 em 4 anos, então você prioriza ao Senhor. E se Jesus voltasse? Pastor, tem uma irmã que ela foi muito sincera. Eu queria dar até os parabéns para ela. A irmã Alessandra Azevedo. Olha só, ela diz assim, na Copa ela assiste os jogos, ela sofre, mas assim, somente na Copa. No futebol, assim, depois ela não assiste muito não, mas a Copa chama a atenção dela. Ela diz que sofre, ela assiste, ela chora, ela come as unhas. E se o Brasil fosse para a final, eu fiz essa pergunta para ela. E ela foi sincera, ela falaria assim, chegaria atrasado à igreja, mas eu viria o meu Brasil na final. Ela foi sincera. Essa sinceridade aqui, é melhor ser sincero e agindo dessa forma, ou o que o senhor falaria? Pastor Roberto, faça os dois. Porque agora ficou forte, porque ela foi sincera. Ela falou, olha, eu sofro, né? Não, realmente, irmãos, realmente, a gente não quer ser, a gente sofre, a gente grita, a gente fica chateado, porque é futebol, né? Mas estamos falando por causa do horário. A CBF, ela põe o horário do jogo bem na hora de praticamente os irmãos estar se preparando para ir ao culto. Você acha que tem alguma ligação também, pastor João? O que o senhor pensa? Não, eu acredito, acredito que não há. Eu acho que sempre não foi esse horário, não há intenção. Eu acredito que isso aí é uma questão. Eles começam às 17 horas em ponto. Normalmente os jogos. Horário mundial, né? Isso, né? Então eles têm, na verdade, que entrar nas TVs em todo mundo em um determinado horário. Enquanto aqui é 17 horas, no Japão é outro horário, é 5 horas da manhã, na Inglaterra são 8 horas depois. Então, eu acredito que cada um horário aí já é estabelecido diante das redes internacionais. Agora, a questão é que no Brasil, realmente vem no horário assim devido diante da questão, principalmente dos nossos cultos.
A sinceridade da irmã tem um lado positivo, excepcional, de ela realmente declarar que há essa disposição dela dizer, olha, eu torceria pelo meu Brasil, choraria, comeria unhas, roeria unhas, né, na verdade, roeria minhas unhas e tal, e pularia, mas chegaria atrasado. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é ela ter essa disposição de realmente falar a sinceridade, porque ser bem aberta, ser bem franca em falar isso, porque muitos talvez diriam, se o Brasil chegasse, a questão é que não chegou, mas se chegasse, normalmente chegaria atrasado no culto e diria que foi o pneu que furou, outra coisa, e a gente saberia. Eu lembro que na Copa de 94 aconteceu do Brasil chegar na final com a Itália, foi aproximadamente mais ou menos 19 horas que o jogo acabou. Depois de tudo, ele começou mais ou menos umas 16h30 por aí, foi acabar mais ou menos esse horário, depois de comemoração e tudo. Eu lembro que aquele culto começou 8 horas da noite. Não por causa que nós não estávamos lá, porque meus pais pastores e tal, nós estávamos lá no horário. O problema é que os irmãos vieram chegar, foi 20 horas mesmo dentro da igreja. Então é um fato que acontece, é que literalmente às vezes a gente prioriza. E aí o lado negativo nós estamos priorizando uma condição, uma situação que na verdade mostra que às vezes nós conseguimos pegar coisas temporais desta vida e colocar acima daquelas coisas que são eternas e que verdadeiramente influenciarão o nosso futuro. As coisas temporais que às vezes ficam, que na verdade também influenciam o nosso futuro pela escolha delas, mas a priori, quando nós colocamos ela em primeiro plano, elas na verdade vão trazer prejuízos que talvez às vezes até irreversíveis para a nossa vida diante de Deus. Pastor Paulo, coloque a sua opinião também a respeito disso. A sinceridade sempre é importante, né? Não, porque até igual, até me chamou bastante a atenção dela pela sinceridade, porque muito mais vale você falar, olha, eu vou chegar um pouco atrasado, mas eu vou ver o jogo, né? Eu estou sendo sincero, do que você chegar lá com uma desculpa esfarrapada depois achando que seu pastor é bobo e ele não é. Não é verdade? Pastor Paulo, e aí? E eu faço uma pergunta. Onde você estava quando o Brasil estava jogando na final de 94, né? Muitas pessoas estavam em casa assistindo, não foram para a igreja. Nessa época, eu morava em Imperatriz, no Maranhão. E a igreja do Maranhão, ela tem uma escola um pouco diferente, porque ela vem da escola Missão em si. E o que acontece? Muitos crentes naquela época, pessoas que eram obreiras do trabalho, pessoas que tinham de certa forma algum cargo na igreja, foram disciplinados por causa disso. Foi radical até, foram disciplinados por causa disso. Alguns pastores não aceitaram as desculpas, não aceitaram o fato dos irmãos serem honestos, que estavam realmente assistindo, e disciplinaram os irmãos. Eu não vou me ater a esse fato de se é certo, se é errado. Cada pastor sabe o que está fazendo, direcionado pelo Espírito Santo, ou tomando a sua própria direção, não sei. Em cima dessa resposta do senhor, depois que eu terminar sim, pode falar. Eu vou fazer outra pergunta em cima disso aí, pode ficar à vontade. Então o que eu falo é o seguinte, irmão, se realmente, sendo sincero, é melhor do que você estar inventando coisas. Porém, devemos lembrar o seguinte, e se justamente nesse momento Jesus voltar, e se nesse momento ele te buscar, você está preparado realmente para ir para o céu? Você está preparado para ir para os braços do Pai? São perguntas que a gente deve se fazer. Então, primeiro, nós devemos entender o seguinte, a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão dadas por acréscimo. O jogo de futebol da Copa do Mundo é de 4 anos, mas a vida eterna, ela está às portas, a qualquer momento eu posso ir. E perdendo ou ganhando, irmãos, a minha vida não vai parar em relação ao jogo do Brasil. Eu posso ver os replays no outro dia, eu posso ver toda a programação, posso viver tudo aquilo também, me emocionando também com o que eu vou ver depois. Agora,
sendo sincero, como a irmã falou, é melhor do que inventar desculpas aí para o pastor. Tá certo. Em relação a essa colocação, eu acho bom que as perguntas vão fluindo. Pastor Joel, pastor Roberto, ainda existe como se fala, você falou agora, né? Disciplina, correção. Não vou colocar como castigo, que é uma palavra muito pesada, mas ainda existe aquela parte de correção da pessoa ficar em prova na igreja? Ainda está existindo isso ou parou, pastor? Porque existia bastante. O irmão fazia um ato e o pastor colocava ele, não vou colocar no cantinho da disciplina não, mas ele recebia uma correção, ele recebia ali uma prova. 3 meses sem cantar, 2 meses sem louvar, 2 meses sem pregar. Ainda existe isso na igreja hoje? Pastor, irmão Leandro, existe. Existe sim. Eu sou de uma época que, quando uma ovelha errava, ela procurava o pastor e confessava. Ou então, quando o pastor já pressentia, Deus revelava, o Espírito Santo já mostrava algo necessário ser trabalhado na vida de uma ovelha que havia errado e tal, mas não teve força de confessar ou disposição, ele procurava essa ovelha, conversava com ela, confrontava e depois trazia essa palavra de disciplina. Ainda hoje existe. A questão é que o pastor Paulo ele tem batido aqui numa tecla desde o princípio e eu vou utilizar dessa tecla que ele tem apertado ela aqui, eu vou utilizá-la também. A palavra ela tem que ser ensinada, porque na medida que ensina a palavra, cria-se o temor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Na medida que nós ouvimos e temos essa disposição de sermos trabalhados pela palavra, a palavra ela traz a consciência daquilo que está errado dentro de nós, ela nos confronta. E a partir daí vem a necessidade de ser corrigido. Só que hoje nós temos vivido uma época em que muitas pessoas têm vivido aquele ponto inicial que Paulo tratou na igreja de 1 Coríntios. Uns diziam assim, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Cefas. Mas tinha um grupo que era ainda pior. Era o grupo que dizia assim, eu sou de Cristo. E eu vou explicar por quê. Não é ruim ser de Cristo. A problemática era a intenção por trás. Porque os que diziam, eu sou de Paulo, estavam dizendo, eu sou da igreja, por exemplo, da presbiteriana. Paulo era um pastor que ensinava muito. Vamos aqui fazer uma conjectura que seja a igreja presbiteriana, muito focada na palavra, Assembleia de Deus e muitas outras. Outro já era de Apolo, era uma igreja mais que trabalhava mais a comunhão, vamos dizer aqui uma igreja batista e tantas outras igrejas que trabalham dessa forma. Outros era de Pedro, que era uma igreja que defendia mais os seus dogmas, valorizava mais os dogmas judaicos ainda, quem sabe aí uma Deus é amor, ou outra igreja nesse sentido. Mas tinha aqueles que diziam, eu não sou nem dessa igreja A, nem da B, nem da C, quem é meu pastor é Jesus. E essas pessoas, elas não se predispõem a aceitar a correção de um líder que Deus levantou, enquanto Romanos capítulo 13 diz que as autoridades na terra elas foram constituídas pelo Senhor. E o propósito de cada pastor ser pastor da forma que ele está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que é para a edificação do corpo de Cristo. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 também, que quando há necessidade de correção e a pessoa se deixa ser corrigida, a princípio parece e traz tristeza a correção, mas depois ela vai produzir frutos pacíficos daqueles que foram trabalhados por ela. Mas aquele que não aceita a correção, ele não é filho. A palavra de Deus diz que ele é bastardo. Então aí a gente tem que observar como é que nós temos sido ensinados. Ainda hoje é necessário ser corrigido. Ainda hoje é necessário a igreja ser introduzida, ser mostrado para ela o caminho certo. Ainda hoje é necessário, às vezes, a gente bater um pouquinho a correia, entendendo que o pastor tem cajado e tem vara, e às vezes ele vai ter que bater essa vara. Mas às vezes bate a vara, mas depois pega o bálsamo, que é a própria palavra, com amor, ele vai cuidar, nunca visando morte. Porque dentro da igreja, a correção ela não é destrutiva, ela não é punitiva.
Pelo contrário, ela é restauradora, o propósito dela é gerar vida e não morte. O pastor Paulo, em cima dessa questão do pastor Joel, que ele abordou agora tão sábio, mas hoje com a ministração, os nossos púlpitos hoje, os nossos irmãos, isso em toda denominação, eles gostam de uma mensagem fervorosa. E uma mensagem de correção, muitas vezes, ela não é tão fervorosa, porque correção, não é todo mundo que quer ser corrigido. Concorda comigo, pastor Joel? E em relação às mensagens, por exemplo, eu já vi muitos cultos, inclusive na nossa igreja tem um irmão, que o ministério dele é um ministério forte. Por quê? Porque Deus usa ele para correção. As mensagens dele não são avivadas, são corretivas, sabe? E ele vai lá, ele prega, quando Deus usa ele na ministração, usa para uma certa correção. E hoje, pastor Paulo, pastor Joel, em relação a isso, os nossos irmãos da igreja hoje, eles não estão acostumados com palavras fervorosas, estão se esquecendo um pouco da palavra de correção? Verdade. Veja só, por isso que nós temos hoje vários tipos de cultos na igreja. Vamos lá. Culto de ensinamento da palavra, que é o mesmo culto de doutrina, só que ficou mais bonito falar culto de ensinamento. E nós temos também o culto de campanhas, né? Cultos de avivamentos, e a gente denomina para cada culto um nome diferente. E eu quero lembrar aqui, antes de qualquer coisa, mandar um grande abraço aí aos meus pais lá em São Luís do Maranhão, pastor Araújo, pastora Graça Araújo, e os irmãos que nos escutam lá no Maranhão também através da nossa internet, né? A igreja, a rádio Liberdade FM, é só liberdadefm.net. Né? Então, os irmãos que estão escutando aí pela internet, Deus abençoe vocês. Eu fui batizado nas águas aos 12 anos de idade, pelo pastor Costinha. O pastor Costinha, hoje, ele é pastor da igreja Assembleia de Deus Campo Campinas, aqui bem próximo mesmo. Eu esqueço o nome aqui do bairro. O pastor Costinha, ele já faleceu. Faleceu? Faleceu. O pastor Costinha, ele já faleceu. Quem assume aquela igreja no qual ele deixou aquele templo tão bonito, isso, foi o pastor José. Eu esqueci, mas é lá nessa igreja. Pena, estou sabendo isso hoje também, fico triste, né, em relação a isso. Sei que meus pais também estão escutando isso agora e também vão ficar muito tristes recebendo essa notícia. Mas o pastor Costinha, ele era pastor da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Pedreiras, no Maranhão. Quando nós participávamos lá, meu pai era pastor congregacional e eu fui batizado aos 12 anos com ele. E eu nunca vi um culto mais avivado e um culto tão perfeito como o culto das segunda-feiras. Era o culto de ensinamento da palavra do Senhor. Toda segunda-feira era uma festa. Aqueles que estão me escutando agora, que participaram, meus pais em questão aqui também, sabem que toda segunda-feira ninguém perdia o culto de ensinamento, porque ele fazia do culto uma grande festa. E nós perdemos ao longo do tempo a vontade de aprender a palavra do Senhor. E é justamente aí que está o problema, porque não dá para mim trazer uma palavra corrida, como a gente costuma pregar. Eu também sou pregador da palavra do Senhor, prego em muitas igrejas, e não dá para mim levar uma palavra de ensinamento para uma festa de um congresso de jovens, um congresso. Eu posso até incluir nas minhas mensagens algo corretivo, mas eu não posso fazer aquele papel, até porque o pastor da igreja é quem deve fazer, o pastor do local é quem deve trazer justamente as instruções, porque só ele sabe o que as suas ovelhas precisam comer. Cada pastor sabe qual pasto que deve dar às suas ovelhas. Porém, querido irmão Leandro, eu acho que nós perdemos essa vontade de aprender. E ir para os cultos de doutrinas ficou cansativo, ficou pesado. Eu digo sempre lá na igreja, eu queria tanto que os mesmos crentes de domingos estivessem no culto de quarta-feira, como é lá na minha igreja, um culto de ensinamento da palavra do Senhor, porque daqui, assim como eu saí, eu sou fruto disso, fruto desses ensinamentos, dessas segundas-feiras, que eu participei a minha vida inteira, das escolas bíblicas dominical, eu tenho que falar sobre isso também, aos domingos pela manhã, aos 29 anos de crente, nunca perdi uma escola bíblica dominical, porque eu sempre quis aprender a palavra do Senhor. Então, eu oro todos os dias e eu ensino a minha igreja a orar para que Deus possa levantar novamente uma geração que queira aprender a palavra do Senhor e não aprender a abobrinha como tem muita gente aprendendo por aí. Olha só, vou tocar para você agora, eu tomo posse, vou receber aqui no estúdio a irmã Adriana
Marques está aqui para receber o prêmio da ligação premiada. 7 semanas a pergunta ficou. Hoje não deu tempo de fazer a pergunta, não, mas semana que vem a irmã Cíntia, a missionária Ileusa, vai elaborar uma pergunta bem legal para você, tá bom? Olha só, Daniel e Samuel, eu tomo posse, tá bom? Oferecimento da irmã, o programa oferece para a irmã Eva, a Alessandra Rocha, ofereço também para o meu amigo Anderson. Alô, Anderson, abraço, ele mandou um abraço aqui, ó. O pastor Antônio Batista, mais conhecido como Maguila, lá do Real Conquista, a irmã Maria, o Anderson oferece aí esse próximo hino para sua esposa Cristiane, para o seu filho Emanuel. Alô, Anderson, abraço para você, muito feliz por você, tá bom? Que Deus abençoe, já voltamos, já pode ligar, 3588-1049, 3588-6760.